Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudar a todos vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, não podemos esquecer de fazer a nossa gratidão a Deus pelas coisas aos poucos estarem entrando nos eixos. Quarta-feira nós tivemos um culto de vigília abençoado e abençoador. Todos os que vieram aqui puderam participar com alegria, participar deste culto de adoração e principalmente cumprindo uma promessa que nós havíamos feito de que assim que fossem abertas as portas do templo, nós iríamos fazer um culto de vigília. Não foi realmente um culto de vigília por muitas horas, ainda estamos restritos a horários, mas pudemos, desde as 7h30 até as 9h30, quase 10 horas, fazer esse culto de louvor, de gratidão, de adoração ao nosso Deus e principalmente colocando as nossas petições, colocando os nossos agradecimentos e também estando ao lado dos irmãos, que é muito agradável, muito importante que nós mantemos esse calor humano. Foi muito bom. E louvo a Deus e agradeço a Deus por todas essas coisas. Também, queridos irmãos, nós ainda estamos com a nossa EBD online e cremos, se Deus assim o permitir, que logo nós vamos fazer os cultos, a nossa escola bíblica aqui no templo, e vai ser um tempo, espero que seja curto, para que isso aconteça. Quero agradecer aos dirigentes da nossa escola bíblica, irmã Regina, irmã Mariluce, agradecer aos nossos professores, agradecer a todas as pessoas que compõem a nossa EBD. Irmãos, é fundamental a importância que uma igreja tenha a EBD. Mesmo nessa situação que estamos, e muitas vezes nós até ficamos um pouco tristes porque preparamos a mensagem, gravamos, colocamos aí no grupo da igreja e muitas pessoas não assistem à mensagem. A mesma coisa eu acredito que acontece com o estudo do professor. Ele prepara o estudo, ele grava o estudo, coloca no grupo e muitas vezes as pessoas não têm interesse de ouvir. E o irmão Anísio tem trazido umas aulas muito, mas muito boa mesmo, que faz com que a gente venha meditar, venha pensar no nosso viver cristão e buscar e procurar corrigir os erros e andar de uma maneira mais correta diante do nosso Deus. Irmãos, eu gostaria nesta manhã, após esta palavrinha que eu queria dar à igreja, de olhar o texto aqui de Isaías 40, os versículos de 1 a 11. Nós vamos fazer a leitura do texto e depois nós vamos compartilhando com os irmãos. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto diz. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte,
e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Irmãos, desde que nós nascemos e damos os nossos primeiros passos e depois vem a fala, é interessante que nós começamos já a fazer perguntas. É tão bom vermos muitas vezes os pequeninos aí com as primeiras falas, começar já a questionar, a perguntar e querer saber certas coisas. Isso é natural. Tanto é que quando nós estudamos o português, a nossa língua materna, uma das matérias é a análise sintática do texto. Ou seja, é uma forma que nós temos de aprender através desta análise do texto qual é realmente o verdadeiro sentido, quais são os personagens e qual é o objetivo daquele texto ter sido escrito. Quando nós fazemos análise aqui no texto de Isaías 40, esses primeiros versos, nós vemos aqui que Deus é o autor. Isso nos chama a atenção. Deus é o autor do texto. Todas as escrituras nós podemos ver que o autor é Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Ou seja, nós entendemos que Jesus Cristo é a própria palavra. Então tudo que está aqui na Bíblia é para nós entendermos e compreendermos o que Deus quer para os seus filhos. É interessante que algumas denominações dão muito valor às revelações atuais. Eu confesso aos irmãos que eu tenho muito medo de certas revelações. Porque se a revelação que a pessoa está fazendo ela está na Bíblia, ele pode dizer com toda tranquilidade que é a palavra de Deus, ele não precisa dizer que é uma revelação. Ele diz: a palavra de Deus diz isso. Então nós não revelamos o que já está escrito, a palavra de Deus já nos diz. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. E muitos vêm: eu tenho uma nova revelação, tenho uma nova revelação. Se não está na Bíblia, não creia. Não creia. Mas o que a pessoa está falando é a verdade. Não, verdade, mas se ela não está usando a Bíblia, se ela não está embasada na Bíblia, se ela está fazendo uma nova revelação, com certeza por trás dessa nova revelação tem muita coisa que não deve ser bom aos nossos ouvidos. E como eu disse, desde criança nós aprendemos a ouvir, né, questionar e ver o que é correto e o que não é correto. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, o autor é Deus. É Deus quem traz uma ordem. E esta ordem é para os anunciadores, para que eles anunciem a mensagem de boas novas. E aqueles a quem essa mensagem é endereçada, o povo de Deus. Então vamos lá, irmãos, o autor, Deus. Como eu disse, fica claro nós olharmos aqui e vermos que Deus é quem está dizendo. Versículo 1, diz o vosso Deus. Versículo 3, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vereda, o nosso Deus. Versículo 4, foi a boca do Senhor que isto disse. Deus está em constante conversa com o seu povo. Irmãos, pensemos na nossa vida diária. Quando nós ouvimos um cântico, um hino, nós ouvimos a voz de Deus através daquele cântico. Nós expressamos, quando cantamos também, a adoração ao nosso Deus. Nós aprendemos a entender de que Deus está falando conosco através de muitas formas e de muitas maneiras. Também nós vemos, irmãos, que aqueles que o buscam de todo o coração vão ouvir a voz de Deus. Deus envia a ordem aos anunciadores. No Velho Testamento, Deus falava através dos sacerdotes, através dos profetas, através dos atalaias. No Novo Testamento, Deus fala com todo salvo. Todo cristão é um profeta e atalaia de Deus.
1 Pedro 2,9, vós sois geração eleita. Vós quem? Você, meu irmão, você, minha irmã. Nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Lá no Velho Testamento havia a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, mas agora no Novo Testamento não há. O irmão Anísio tem sempre enfatizado nos seus estudos de que a igreja atual, ou melhor, algumas igrejas atuais, não todas, claro, tem buscado símbolos do Velho Testamento e tem colocado dentro das igrejas cristãs, como a arca, muitas vezes a gente fala o altar. Altar é no Velho Testamento, irmãos. E nós vemos muitas vezes pessoas colocando uma forma de que as coisas as quais nós realizamos está ligada lá no Velho Testamento. Daqui a pouco, já há algumas igrejas que têm até sacrificado animais. E isso é uma coisa terrível, porque Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. E ele foi imolado uma única vez. Não há necessidade de imolarmos cordeiros para sacrifício. Porque se nós assim o fazemos, nós dizemos que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não foi perfeito e que não foi suficiente. Então devemos tomar muito cuidado com a nossa, vamos chegar ali, a nossa mensagem, mas nós estamos pensando aqui sobre a questão da figura sacerdotal, que lá no Velho Testamento era através do sumo sacerdote ou do sacerdote. Agora não, agora todos nós somos sacerdócio real e nós podemos assim transmitir a mensagem. Nós somos a nação santa. Irmãos, uma coisa é fato: Deus voltará a tratar com a nação de Israel. Israel foi uma nação escolhida por Deus. E Deus não vai abandonar Israel. E o que está acontecendo nos nossos dias aí, essas guerras, Hamas, Palestina atacando Israel, Israel contra-atacando, são profecias que estão se cumprindo. Mas voltará o dia que Deus novamente tratará com Israel. Mas no momento nós vivemos na época da igreja, na época da graça. E estando na época da graça, nós somos a nação santa, povo adquirido para anunciarmos as boas novas. Veja bem, irmãos, povo adquirido para anunciar. Eu gosto muito do versículo de Efésios 2:10, que diz que tem hora que foge da mente da gente o verso, mas fomos comprados. Vamos ler o texto, irmãos, porque assim nós não vamos cair no erro de falar um verso pensando no outro. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Veja bem, eu tenho conversado com algumas pessoas e elas dizem para mim: se eu merecer o céu, eu faço boas obras, eu procuro viver uma vida reta, eu procuro fazer boas obras. E ela faz isso pensando em merecer uma dádiva de Deus no sentido da salvação. Irmãos, se alguém faz alguma coisa para merecer a salvação, está redondamente enganado. Nós não merecemos a salvação. A salvação é um dom divino, é dada por Deus em Cristo Jesus. Deus viu que o homem é pecador, que o homem está condenado ao inferno e preparou no seu Filho Jesus Cristo a redenção do pecado dos homens. Então, quando nós recebemos e aceitamos Cristo no nosso coração, nós esvaziamos de nós mesmos e vemos que não há nada em nós que possa merecer a salvação. Não há nada. Se eu dependesse de ir para o céu por ser pastor ou por ser bonzinho, eu já estava no inferno. Desculpa, irmãos. Mas
Eu sou salvo porque Cristo me amou e derramou o seu sangue por mim. Então nós aqui somos a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido para anunciar. É fato que Deus chama pastores, mestres e outros específicos, como missionários, para anunciar e pregar as boas novas. Isso é fato. Eu entendo que eu tive um chamado. E eu não pude ser desobediente a esse chamado que Deus me deu de ser pastor. Muitas vezes eu olho para mim e eu vejo quão falho eu sou. Eu vejo que eu não tenho condições de ser pastor. Louvo a Deus por esta igreja que me aceita como seu pastor e me respeita como seu pastor. Mas eu olho as minhas condições e falo, meu Deus, eu não mereço ser pastor. E é bem verdade, nós não merecemos. Nós somos chamados. Os mestres. Nós temos alguns mestres por excelência. Mestre é aquele que ensina a palavra. Mestre é aquele que se dedica ao estudo da palavra para ensinar a outros. E louvado seja Deus também que esta igreja está bem servida de bons professores, bons mestres. Louvo a Deus pela vida do irmão Anísio, pela vida do Gustavo, pela vida, agora nós temos a Echebeck, Anderson, Alexandre chegando. Nós temos irmãs aí com, podemos dizer, com mestrado em poder trazer uma boa palavra, como a irmã Cida, como a irmã Regina, como a irmã Mariluce. Então, irmãos, nós temos na igreja pessoas preparadas. O Espírito Santo de Deus maravilhosamente tem servido a esta igreja com pessoas capacitadas em todas as áreas. Louvo a Deus por isso. É uma igreja pequena, mas é uma igreja bem preparada. E então nós temos especificamente alguns que são chamados para determinada tarefa. Agora, para anunciar, para pregar, para falar das boas novas, é toda a igreja. A começar pelos adolescentes, que já são membros da igreja, a começar pelas crianças que ainda não são membros. Muitas vezes eu vejo a Vitória, da irmã Hebe, a Vitória e o Vinícius, da irmã Ana. Eu vejo muitas crianças, a Laurinha, trazendo palavras, ou Otávio, trazendo palavras graciosas, maravilhosas a respeito da palavra de Deus. Deus começa já a usar esses pequeninos na tarefa de serem anunciadores e cabe a todos nós. A irmã Francisca, na vigília, ela disse que, com todas as dificuldades que ela tinha, ela conseguiu falar ao seu cunhado sobre a salvação do Senhor Jesus Cristo e tirar algumas dúvidas as quais ele tinha. Porque, infelizmente, como eu disse, muitas igrejas ensinam que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer mais aquilo para ser salvo. E isso traz dúvidas nos corações das pessoas, porque ao fazer essa autoanálise, nós reconhecemos quão pecador nós somos. Agora, o que nós temos que entender é que somos pecadores regenerados, salvos pelo sangue do Cordeiro, e não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E aí nós podemos louvar ao Senhor. Então, queridos irmãos, todo servo do Senhor, todo salvo, todo remido, tem a incumbência de levar as boas novas. Boas novas que traz consolo. Consolar, versículo 1, consolai o meu povo. Uma coisa é fato. Todos são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. É outro erro que muitos cometem, dizerem que são filhos de Deus. Não. Filhos de Deus somente aqueles que creem e recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses são os filhos de Deus. Os demais são criaturas de Deus. Mas há muitas pessoas, como nós no passado não éramos salvos, não éramos remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor, pela sua graça e pelo seu amor, levantou uma pessoa para falar e anunciar o Evangelho pela uma vida. A mesma coisa nos nossos dias.
Então nós temos 50 membros, 60 membros, e esses 60 membros, todos indistintamente, desde o pastor até o, digamos, o menorzinho, todos nós somos pequenos, mas no sentido de exercício da tarefa ministerial. Todos somos responsáveis por levar a mensagem de boas novas. E eu disse na pandemia, perdão, irmãos, na vigília, que esta pandemia trouxe a nós o voltar lá no passado. O apóstolo Paulo, ele não tinha TV, não tinha rádio, não tinha internet, e mesmo assim ele espalhou as boas novas por toda o Oriente, a Ásia e até a Europa. O Alexandre comentou que John Wesley, no avivamento, ele ia a cavalo, e é verdade. Ele ia a cavalo, o meio de locomoção que tinha era o cavalo. Ele levou muitas pessoas aos pés do Salvador. Então, queridos irmãos, com esta pandemia, que a gente retorne. Lógico, nós vamos usar a internet, lógico, nós estamos usando a internet, nós estamos usando gravação, nós estamos usando live, online, nós estamos usando tudo que nós temos e que podemos usar. Mas nada melhor. Não existe nada melhor do que o olho no olho. Não existe nada melhor do que você estar ali ao lado da pessoa. De ouvir a pessoa, de saber das lutas, das dificuldades, das dores que ela está passando e você levar uma mensagem de amor, de carinho, de graça para ela. Consolai, consolai o meu povo. Irmãos, no Velho Testamento, a mensagem era: preparai-vos para a vinda do Messias. Esta era a mensagem: ao preparar que o Messias virá. Hoje, no Novo Testamento, nós pregamos: preparai-vos, porque o Messias já está no nosso meio. Preparai-vos, porque o Messias já veio. Preparai-vos, porque Cristo nos levará para os céus. Preparai aquele que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador e precisa crer e recebê-lo como Senhor de sua vida. E assim nós anunciamos as boas novas. Esta é a mensagem endereçada a todos os homens, a todas as mulheres, aos jovens e aos velhos. Seca-se a erva e caem as folhas. Assim somos nós. Hoje estamos vivos. Amanhã morreremos. É interessante que hoje se fala muito sobre a questão da morte por causa das 450 mil mortes que ocorreram no Brasil e milhões, mais de 1 milhão de mortes no mundo. Então hoje se fala muito sobre morte porque o Covid é tão real que todos os dias vem ao nosso conhecimento pessoas que nós temos contato, conhecemos, que faleceram de Covid. Mas isso aí não é uma coisa nova. No passado, mesmo antes do Covid, pessoas morriam. Morriam de infarto, morriam de câncer, morriam de tantas enfermidades e muitas vezes morriam. Acidente. Então, em partes, podemos dizer que essa Covid é boa no sentido de que faz com que as pessoas comecem a pensar o pós-morte. Porque aqui está dizendo, seca-se a erva. O que nós somos? Erva. Cai as folhas. Somos o quê? Fisicamente, 60, 70, 80 anos. Nós que já passamos 60 anos, louvamos a Deus e glorificamos a Deus, porque poucos podem dizer que passaram 60 anos. Quantos jovens e jovens morrem? E é importante nós mostrarmos às pessoas que o físico é passageiro, mas que o espírito é eterno. O problema do ser humano é que não dá valor ao espírito. Ele só se preocupa com o corpo. O corpo tem que ser sarado, tem que ser um corpo bombado, tem que ser uma aparência bonita. Eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar da nossa aparência. Claro que nós devemos cuidar, mas não da forma como eles estão fazendo.
gastando dinheiro com academia, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu vejo muitas vezes com tristeza algumas reportagens na televisão, mulheres bonitas, lindas. Mas ela quer fazer um negócio aqui na bochecha, quer fazer um negócio nos lábios, quer fazer um negocinho no nariz. E muitas vezes pega profissionais incompetentes que a estragam, deixam as pessoas com marcas para o resto da vida. Porque não estão satisfeitas com a sua beleza. E a beleza não é essa beleza externa. O meu avô sempre dizia que era bom ser feio, porque a beleza acaba e a feiura aumenta. E é verdade, queridos irmãos, muitas vezes nós encontramos com uma pessoa lá do passado, que a gente tinha contato, era uma pessoa muito bonita. E hoje nós olhamos, meu Deus do céu, como está feia essa pessoa. Como se a gente fosse bonito, né? Mas eu entro na questão do que a beleza acaba, mas a feiura aumenta. Então, como a feiura aumenta, não vai mudar muita coisa. E nós devemos cuidar do espírito. Infelizmente, muitas pessoas não se preocupam com o espírito. Não cuidam do seu espírito. Não alimentam o seu espírito. E aí, infelizmente, partem. E muitos partem sem Jesus Cristo. É por isso, queridos irmãos, que nós devemos anunciar às almas perdidas, às almas pecadoras, que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo está no nosso meio. Assim, o nosso ministério, o seu ministério, não vai ser em vão. Deus deu a ordem, Cristo realizou a obra e nós somos os seus anunciadores. As boas novas de Cristo. Deus abençoe os amados irmãos, que nós tenhamos um domingo agradável na presença do Senhor, logo mais aqui no templo, louvando e glorificando a Deus, lembrando os irmãos que agora é às 19h30. Vamos orar. Pai de amor, soberano Deus, nós agradecemos a Ti, louvamos pelo Seu cuidado, pela Sua bondade, pelo Seu infinito amor. Obrigado, Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem dado a nós a dádiva de estarmos entre os irmãos, de poder ter essa comunhão, a graça, a bondade. Obrigado, Pai de amor, por estar visitando a cada irmão, a cada família, Senhor Deus, dando a eles o entendimento, a graça. Continue, ó Deus, usando a irmã Regina, a irmã Marilúcia, ó Deus, na condução da nossa escola bíblica dominical. Continue, ó Deus, usando o irmão Anísio, demais professores, os professores das crianças, para que essa chama não se apague, Senhor Deus, e que através da EBD possamos crescer espiritualmente, Senhor Deus. Usa, meu Deus, na condução da palavra e que possa, através do Teu Espírito, atingir o coração de cada irmão e daqueles que a ouvem. Agradecemos, Pai de amor, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.